Olá, meus amigos, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é seu irmão Giliard Melo, com um quadro que diz a Escritura. Nós estamos fazendo a exposição do livro de Apocalipse, um dos livros fantástico, poderoso, e nós estamos no capítulo 7, com um tema geral, as glórias da igreja na glória. E eu queria ler com você nesta manhã, Apocalipse capítulo 7, versículo de número 4, que diz assim: Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Do ponto de vista do céu, de Deus, os selados têm um número exato. O número é visto, nós lemos aqui no texto, o número é visto, e o número também é ouvido. O número dos selados é declarado por revelação expressa. Por quê? Porque Deus conhece os que lhe pertencem, aqueles que são dele. Se nós olharmos o que diz em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este o selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece. Então esse grupo aqui de Apocalipse capítulo 7, versículo 4, é um grupo contável para Deus. Deus consegue contar. Então esse número é o que? 144 mil. Esse número é metafórico. Ele é mais um símbolo do que uma estatística. 144 mil representa a cifra completa, perfeita de todos os crentes em Cristo. As 12 tribos de Israel, não o Israel literal, mas o Israel verdadeiro, como diz no Novo Testamento, o Israel espiritual, a igreja. Então toda a igreja de Cristo está selada e está segura. Se nós olharmos para João capítulo 10, versículo 28 e 29, diz assim: Eu lhes dei a vida, lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. No versículo 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então a igreja está selada, está na mão do Pai, ninguém pode tirar. Então os 144 mil é uma figura de toda a igreja. Mas esse número é um pouco polêmico. Existem algumas interpretações para esse texto, os 144 mil. Por exemplo, primeira interpretação para ele, os testemunhos de Jeová, os testemunhos de Jeová, eles são uma seita herética. Então os testemunhos de Jeová entendem que a igreja que vai morar no céu se limita apenas a este número, 144 mil. E os demais irmãos do testemunho de Jeová, eles receberão a vida eterna, terão parte na igreja, viverão nesta terra sobre o domínio de Cristo e da sua igreja. Então, para as testemunhas de Jeová, só quem vai morar no céu são 144 mil. Os demais deles viverão aqui na terra. Existe uma segunda interpretação, a interpretação dos dispensacionalistas. Os dispensacionalistas entendem que esses 144 mil refere-se a judeus que se converterão depois do arrebatamento, antes do milênio, e viverão na Palestina no período da grande tribulação e serão poupados do juízo que virão sobre o anticristo. Então, para os dispensacionalistas, que eles acreditam no arrebatamento secreto da igreja,
Isso antes da tribulação. Acredito que a igreja não passa pela grande tribulação. Isso. Então, eles entendem que os 144 mil são judeus que vão se converter após o arrebatamento secreto da igreja, e que viverão na Palestina, no período da grande tribulação, e serão poupados do juízo vindouro sobre o anticristo. Então, esses judeus aguardarão Jesus Cristo, seu rei, em sua segunda vinda, quando destruirá o anticristo e implantará o reino milenar. Então essa é a segunda interpretação para os 144 mil. Existe mais uma terceira interpretação. A interpretação pré-milenista histórica e a milenista. Essa que eu sigo, eu sou a milenista. Então eu sigo essa. Então existe a terceira interpretação pré-milenista histórica e a milenista. Então, para esse grupo pré-milenista e amilenista, os 144 mil é um número simbólico. Por que que para quem é amilenista esse é um número simbólico? Apocalipse 14, 3 e 4 diz que os 144 mil foram comprados por Deus de entre todas as pessoas da terra, da nação judaica, de todas as pessoas da terra. Olha o que diz, vamos ler com você agora. Apocalipse, capítulo 14, versículo 3 e 4, diz assim: E cantava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciões. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, aqueles que foram o quê? Comprados da terra. Que foi comprado com preço de sangue? A igreja, os selados, os eleitos. E o texto continua, no versículo 4. E esses são os que não se contaminaram como mulheres. Santidades. A igreja vive em santidade, porque são virgem, santidade. Esses são os que seguem o Cordeiro. Quem é que segue o Cordeiro de Deus? A igreja. Para onde quer que vá. Esses foram comprados dentre os homens para seres as primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, para quem é pré-milenista histórico e para quem é amilenista, os 144 mil representa a igreja, o povo comprado, o povo que foi eleito, o povo que foi comprado com o sangue do Cordeiro que segue. Então, assim João queria dizer que as 12 tribos de Israel não são Israel literal, mas Israel verdadeiro, espiritual, a igreja. Então é isso que João estava dizendo. A igreja é o Israel de Deus. O Novo Testamento considera a igreja o verdadeiro Israel espiritual de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas. Tenha um dia abençoado na graça e na paz do Senhor Jesus. Valeu, galera!